Congressistas, bom dia. Caros professores, senhor presidente, toda a minha honra, toda a minha admiração. O primeiro tema traz em seu ético uma indagação. É justo cobrar o ICMS por dentro sobre si mesmo? Países democraticamente mais avançados discutiram a questão e chegaram à conclusão que não, por duas razões principais. O método mascara a verdadeira alíquota utilizada na legislação e dificulta a percepção da real carga tributária suportada. Nesse sentido, o IVA de todos os países da União Europeia e de tantos outros países que adotam o mesmo modelo de tributação. No Brasil, após a emenda constitucional número 33/2001, combinada com a declaração de constitucionalidade do método, novos problemas, menos filosóficos, começaram a surgir em decorrência dessa infeliz escolha. Refiro-me à interpretação dada pelos físicos e até o momento convalidada pelo STJ, nas hipóteses em que o contribuinte é autuado por não destacar o imposto em determinada operação ou prestação, ou até por destacá-lo menor que o devido. O cerne da questão repousa na definição. Se o tributo deverá incidir sobre o valor efetivamente praticado ou sobre o valor acrescido do próprio imposto. Ocorrido o fato gerador da obrigação tributária, após a análise dos artigos 12 e 13 da Lei Complementar 87/96, só podemos chegar a uma conclusão. A base de cálculo corresponderá ao valor da operação ou da prestação efetivamente praticada. O mandamento previsto no parágrafo 1º do artigo 13 da Lei Complementar, replicado pelo mandamento constitucional, ele deixa claro que a inclusão do próprio imposto na base de cálculo presume-se, pois trata-se de um evento a ser observado pelo contribuinte no momento da composição do preço, não no momento do fato gerador. Veja uma clara diferença entre o inciso 2 e o inciso 1. O inciso 2 são valores que engordam, que fazem a base de cálculo parecer maior do que o valor do produto ofertado. O mesmo não ocorre no inciso 1, em que o valor da mercadoria, o valor total da nota, o valor da base de cálculo coincidirão no momento do fato imponível. Isto porque nos tributos calculados por dentro, combinados com a premissa de que o destaque é uma mera informação para fins de controle, não afetam, como já disse, os cálculos no momento do fato gerador. Para as operações e prestações ocorridas dentro do território nacional, distingo, portanto, daquela importação, o valor ofertado já contempla indubitavelmente o tributo, por ordem e mandamento constitucional. Querer alterar este raciocínio, que o imposto deva alcançar apenas o valor cobrado pelo contribuinte de direito, pode contrariar outras decisões lúcidas já tomadas por todos os tribunais superiores. Tomo como exemplo a súmula 457, que determina que o ICMS não incidirá sobre os descontos incondicionais. Não cobrado, não gerará tributo a ser arrecadado. O raciocínio é muito similar. Conclui-se que não cabe ao legislador, ao fisco ou ao intérprete querer rediscutir a base de cálculo do tributo no momento em que se dá o fato gerador. Faço minhas as palavras do ministro Arnaldo Esteves Lima,
que para ganhar tempo foco no final, que agir de forma diferente haveria bitributação, causaria bitributação, contrariando a Constituição Federal, a legislação, a jurisprudência e as regras aplicáveis. O segundo tema, e eu tenho a honra de receber aqui o professor Gustavo Dragão, o único que escreveu de forma contundente sobre a matéria, trata do ICMS nas transferências de mercadorias e também contém reflexões importantes. A jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o simples deslocamento de bens entre estabelecimentos da mesma empresa não caracteriza hipótese de incidência do ICMS, por inexistência de negócio mercantil ou efetiva transferência de propriedade. E a conclusão é muito simples, porque na Constituição, ao se nominar os impostos, dar nome aos impostos, delimitou-se as hipóteses de incidências e para o ICMS, como uma nítida limitação constitucional ao poder de tributar, ficaremos com aquelas 3 hipóteses, com todo respeito ao professor Roque Antônio Carrasa, de incidência. A hipótese A, objeto do nosso estudo, exige a combinação de 3 situações jurídicas. E por essa razão, nas transferências, que aqui me refiro, as remessas entre estabelecimentos do mesmo titular, não podem ser jamais alcançadas pelo ICMS. Se há problema é de nome, se há problema é por não termos adotado um modelo IVA. Mas nesta circunstância não teremos jamais a incidência do ICMS. Muito bem. Sabemos que o assunto foi simulado, sabemos que a jurisprudência do STF vai totalmente nesse sentido. Por outro lado, nós todos aqui sabemos que a Lei Complementar 87/96, a Lei Candir, manteve a pretensão do fisco em exigir o ICMS nas operações, aqui denomino de transferências. Está ali estabelecido em tantos outros artigos, eu citei apenas um de exemplo. E sabemos também que os contribuintes, salvo raras exceções, não demandam judicialmente o afastamento da imposição, cientes que a vitória impedirá o repasse do imposto ao destinatário e exigirá o estorno do crédito decorrente da aquisição do bem, conforme determina a Carta Republicana. Artigo 155, parágrafo 2º, como todos nós sabemos. Os contribuintes, portanto, o sujeito passivo que não pretende afastar a incidência do tributo, e como bem coloca o nosso professor em seu artigo, pelo menos enquanto perdurar, se não me falha a memória, a constitucionalidade, ou enquanto não for declarada a inconstitucionalidade desta exigência nas transferências, os contribuintes utilitaristas deverão observar estritamente as normas, fórmulas, determinações e regras para se apurar a base de cálculo do tributo, nesta hipótese. Pois muito bem, principalmente, meus caros, nas operações interestaduais, porque elas que estão gerando determinados problemas judiciais. Em síntese, o parágrafo 4º do artigo 3º da referida Lei Candir estabelece uma determinada ordem, e ali de vermelho são opiniões. O inciso 1 deveria ser aplicado ao comércio, o inciso 2 deveria ser aplicado pela indústria, e o inciso 3 pelos famosos processos não industriais que resultam em produtos primários. O desrespeito às regras estabelecidas vem ocasionando a glosa do ICMS no território dos estados destinatários. Refiro-me agora especificamente a um problema. As indústrias, vejam o desenho, que usualmente transferem com muita regularidade mercadorias para os outros estados espalhados pelo Brasil, são incentivados a abrirem um estabelecimento denominado Centro de Distribuição, um CD,
dentro da mesma unidade federativa em que se encontra, para poder desaguar ali todas as mercadorias que serão ofertadas e, a partir dali, efetuar as transferências subsequentes. Na remessa dos bens produzidos ao CD, o fisco local autoriza que a base de cálculo do imposto seja superior ao valor de custo da mercadoria produzida, por se tratar de uma operação interna, onde há menos rigidez em relação à definição da base de cálculo. É bastante comum que o valor seja definido pela Fazenda Pública via regime especial de tributação. Registrando o custo da aquisição, o CD passa a utilizá-lo como base de cálculo nas transferências interestaduais subsequentes. Em tese, como não é um estabelecimento industrial, utiliza a regra estabelecida para os comerciantes que vimos no slide anterior, que é, no caso, propositadamente superior ao valor do custo da produção. Percebe-se a intenção de majorar o valor do tributo a ser recebido pelo Estado de origem, em claro detrimento ao fisco de destino, que deverá reconhecê-lo como crédito. Ao analisar um caso que envolve os fatos narrados, o STJ determinou que o custo de produção da mercadoria deveria ser o parâmetro para a base de cálculo na transferência interestadual promovida pelo CD. 3 foram as razões apresentadas. A primeira, a lei complementar teve o cuidado de, nas transferências interestaduais, estabelecer uma base específica. 2, aquela base específica deve ser entendida com a ordem que eu apresentei: aos industriais, A, aos comerciantes, B, aos que circulam produtos primários, C. O relator, ministro Castro Meira, finalizou seu voto afirmando que o CD não pratica operações mercantis. Um espanto, porque esta foi e sempre será a razão para se afastar o ICMS nas operações de transferências, que resultou na súmula 166 do STJ. Mas, ao alegar que o CD não realiza operação mercantil, a base de cálculo a ser utilizada naquele caso deveria ser aquela prevista para o estabelecimento industrial. É como se o desenho 2 voltasse a ser o desenho número 1. A segunda turma do STJ reconheceu também o direito do Estado de destino a não reconhecer o excesso, o plus valorativo do ICMS destacado naquela transferência. Entretanto, essa emblemática decisão causou uma suspeição no mundo jurídico. Gesta-se no STJ uma possível modificação da jurisprudência assentada e sumulada? Passo a vocês essa indagação. Vamos acompanhar. O terceiro e último tema trata dos descontos incondicionais na substituição tributária para frente, prospectiva, ou para frente. Tema que gosto muito, como quem me conhece sabe. Sabemos que o artigo 150 da Constituição, no parágrafo 7º, positivou a substituição tributária progressiva. E esta sistemática, que vem sendo largamente utilizada pelos Estados, caracteriza-se pela atribuição a um terceiro, notadamente o industrial ou importador, o primeiro regular da cadeia de circulação de mercadorias, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto incidente nas operações subsequentes, futuras, presumidas. Para estimar a base de cálculo, portanto, destes fatos geradores que não existem, foi necessário criar regras. E a Lei Complementar 87/96 estabeleceu 3 critérios para a confecção, a determinação da base de cálculo do ICMS futuro presumido e imaginado. A primeira delas, preço máximo de venda fixado. Sabemos que é a menos utilizada, por enquanto ainda temos preços livres. A segunda regra, existindo preço sugerido pelo fabricante, o fisco estadual, através de lei ordinária própria, poderia adotá-lo como valor DST.
também quase não praticado. O terceiro e mais famoso método para se apurar a base de cálculo pressupõe o somatório de 3 parcelas. A primeira, o valor da operação ou prestação própria, cravada. 2, o montante de diversos glossários, diversos questões questionáveis, valor de seguro, etc. E terceiro, a famosa MVA. Este método, se eu pudesse ali desenhá-lo, através de uma fórmula matemática, que é índice, seria mais ou menos isso. O valor da operação, mais os acréscimos, mais a MVA, vezes a alíquota. Temos ali bem definido o que é base de cálculo e o que é alíquota. E que não reste dúvida que apenas a MVA pode ser modificada nessa fórmula matemática. A MVA é a única variável possível que pode ser determinada e, como nós sabemos, é unilateralmente determinada pelos Estados da Federação. Portanto, não há possibilidade de se desconsiderar o desconto incondicional dado na operação praticada pelo substituto, se aquele desconto, como já vimos, não estará sujeito ao ICMS, tema já simulado, a base de cálculo do ICMS substituição tributária não poderá jamais desprezar aquele desconto concedido pelo substituto. Infelizmente, não é o que se uniformizou no STJ. Até o momento, temos que considerar que o desconto incondicional deverá compor a base de cálculo do ICMS em nítida afronta à regra específica, clara, cerrada, estabelecida para a composição da base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária. Como vimos, o que era para ser simples no Brasil, converter em reais o fato imponível, causa para nós tanta celeuma. Deixo os senhores com os pensamentos de Habermas para nos consolar. E passo a palavra ao meu querido professor André Lins Moreira. Muito obrigado.